O cara teve tudo: poder, fama, fortuna, moldou opiniões, criou manchetes, manipulou o discurso público, mas partiu dessa para melhor dizendo uma única palavra: Rosebud. O que isso quer dizer? Segura aí que eu já te conto. Fala, galera do bem! É isso! Hoje no Papo no Set a gente mergulha nessa obra em profundidade, do contexto histórico até o impacto cultural, da linguagem visual até a simbologia emocional, passando pela técnica, pelo roteiro, pelos bastidores, pela alma desse filme. Mas que filme é esse? Deixa de teatro que tu já viu aí na capa do vídeo. A gente está falando de Cidadão Kane. Se você já assistiu, talvez tenha se perguntado aí, mas por que esse filme é sempre citado como sendo o maior da história do cinema? O que esse filme tem assim de tão especial? Mas se você nunca assistiu, talvez você pense que de repente é só mais um clássico antigo, em preto e branco, superestimado por críticos e tal. Mas a verdade é que Cidadão Kane não só revolucionou a sétima arte, ele reinventou a bagaça toda. Lançado em 1941, em plena chamada Era de Ouro de Hollywood, esse filme foi o resultado de uma das passagens mais improváveis da história do cinema. A de um jovem de 25 anos, vindo do teatro, do rádio, que nunca tinha dirigido um longa-metragem na vida, mas recebeu a liberdade total por parte do estúdio para criar a obra de estreia. Cara de sorte! Orson Welles, o cara já era conhecido por causa da adaptação para o rádio de A Guerra dos Mundos, que foi transmitida em 1938 como se fosse uma notícia verdadeira, e essa transmissão causou um pânico nacional tão grande, colocou o cara instantaneamente debaixo dos holofotes. Hollywood, que não é boba nem nada, né, sacando o talento e o carisma do cara, ofereceu logo um contrato inédito com a RKO, né, RKO Pictures. O contrato dizia o seguinte: você vai poder escolher o projeto, escrever, dirigir, atuar, ter o corte final, enfim. Um privilégio assim que nem mesmo os diretores consagrados da época, como John Ford, por exemplo, desfrutavam. Isso foi uma coisa completamente inédita. E apesar da inexperiência no cinema, o Orson Welles se cercou de uma equipe técnica brilhante. Ele chamou Greg Toland, né, diretor de fotografia, que era um dos maiores nomes da época, conhecido pelo trabalho em Morro dos Ventos Uivantes, enfim. O Robert Wise, responsável pela montagem, que se tornaria depois um dos grandes diretores de Hollywood. O Bernard Herrmann, né, assinou a trilha sonora, que ainda estava ali iniciando uma carreira brilhante, que mais tarde incluiria clássicos aí como Psicose, Um Corpo que Cai, né, obras-primas do Hitchcock e tal. E essa equipe ajudou o Welles a experimentar, né, e a subverter, de certa forma, todas as regras vigentes na linguagem cinematográfica daquela época. O projeto escolhido a gente não pode dizer que não foi ousado, né? A história do Charles Foster Kane, um magnata da imprensa, descaradamente inspirado no William Randolph Hearst, que seria uma crítica feroz assim, ao poder midiático, ao ego masculino e à ascensão e queda do sonho americano também. Só que mais do que o conteúdo, foi a forma como essa história foi contada que causou um terremoto gigante. O Hearst era mais do que um empresário, ele era um império ambulante. O cara controlava jornais, revistas, rádio, tinha poder político, tinha influência cultural, construiu um castelo real, um castelo gigante chamado Saint-Simeon, e assim, recheado de peças históricas e tal, exatamente como Kane fez em Xanadu, né, que aparece no filme. O elenco escalado veio fundamentalmente do teatro e do rádio de Nova York e incluía o Joseph Cotten, a Dorothy Comingore e a Agnes Moorehead, que ficou mais famosa depois com a Endora, né, a bruxa-mãe do seriado A Feiticeira. O próprio Orson Welles interpretava o Kane na juventude, da juventude até a velhice, na verdade, com uma atuação que misturava maquiagem elaborada, uma linguagem corporal corretíssima e muitas nuances emocionais. A construção narrativa de Cidadão Kane é uma revolução por si só. O filme ele começa com o falecimento do protagonista e com um cinejornal que resume a vida dele. Uma sátira, na verdade, ao visual dos documentários institucionais, né, daquela época e tal. A partir daí, um repórter ele inicia uma investigação sobre a vida desse magnata, entrevistando pessoas que conviveram com ele, né, e aí cada depoimento desse vai revelando uma faceta diferente, totalmente contraditória, incompleta. Assim, cada pessoa conta uma parte da história, não tem ordem cronológica, sabe? Cada memória contradiz ou complementa a outra, enfim. E isso constrói, na verdade, uma cronologia emocional.
É como se o espectador montasse o quebra-cabeça de um homem que ninguém conheceu por inteiro, talvez nem ele mesmo tenha se conhecido, né? Talvez nem ele mesmo tenha noção de quem ele foi. E essa estrutura fragmentada, ela antecipa técnicas que só se tornariam comuns décadas depois. Filmes como o Rashomon, né, de 1950, que foi dirigido pelo Akira Kurosawa, e até mesmo obras mais contemporâneas, como Amnésia, né, do Christopher Nolan, acabaram bebendo dessa fonte estrutural que foi criada pelo Mankiewicz, né, e pelo Orson Welles. Mas a coisa não ficou só aí também, sabe? O roteiro ele acaba misturando gêneros com uma fluidez super rara. Ele começa em forma de drama gótico, se transforma num documentário falso, mergulha em flashbacks assim completamente dickensianos, passa pela comédia de costumes e termina como um melodrama trágico. Não é exagero, claro, dizer que o Cidadão Kane reinventou o que se entendia por roteiro de cinema. Ele transformou a biografia desse cara num retrato de uma era que, na verdade, não deixou saudade, sabe? Visualmente, Cidadão Kane é revolucionário. O Greg Toland e o Orson Welles filmaram com uma profundidade de campo máxima, o que permitiu que todos os elementos do quadro, né, primeiro plano, segundo plano, plano de fundo e tal, estivessem sempre em foco. Isso dava para o público a liberdade de leitura e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Ele podia olhar para onde ele quisesse, que ele ia ver, né, de uma forma clara, de uma forma focada, e isso foi revolucionário. A câmera, ela atravessa clarabóias, ela mergulha dentro do cenário. A iluminação do filme é completamente expressionista, cheia de sombras. Os espelhos, né, usados como metáforas através do filme inteiro, eles multiplicavam essa solidão dos personagens. E entre os planos mais marcantes, a gente destaca um em que existe um garoto brincando na neve, né, visto assim de fundo e tal, enquanto os pais decidem o destino dele. Uma outra cena é o Kane aplaudindo sozinho no teatro vazio, sabe? Tem uma outra cena também que é uma multidão de reflexos, né, do próprio Kane que aparece no clímax do filme. Assim, a câmera brinca ali, sabe? E tem uma outra cena também que eu acho fortíssima, é uma fornalha queimando objetos e consumindo sem saber o tal do Rosebud, né? Cada imagem ela é pensada meticulosamente, nada ali é por acaso. O filme tem uma trilha sonora do Herman que também fugiu completamente do convencional, porque em vez de melodias, aquelas melodias doces, aqueles acompanhamentos óbvios e tal, ele optou por sons. Sons que causavam estranhamento, tensão, melancolia, enfim. A música era parte da atmosfera, sabe? Era quase um personagem desse filme. E essa combinação, fotografia, som, montagem, narrativa, direção, formou uma obra completamente à frente do seu tempo. Não era só cinema, era linguagem, era arte pura. Mas se a direção de Cidadão Kane é revolucionária, o mesmo a gente pode dizer do próprio roteiro. E aqui começa uma das maiores polêmicas do cinema. Quem foi que realmente escreveu Cidadão Kane? Oficialmente o crédito vai para o Herman Mankiewicz, né, que é o Mank, e para o Orson Welles. Os dois receberam o Oscar, do melhor roteiro original em 1942, mas desde então vários estudiosos começaram a discutir até que ponto o Welles contribuiu com o texto ou se o Mank foi o verdadeiro autor da obra. A Pauline Kael, uma das críticas mais respeitadas dos Estados Unidos, ela defendeu que o Mank escreveu praticamente tudo sozinho. E outros estudiosos, como Robert Carringer, por exemplo, eles reconheceram que o Orson Welles contribuiu em edições posteriores, mas que a ideia, a estrutura e boa parte dos diálogos estavam prontos pelas mãos do Mank mesmo, não teve discussão. O que é certo é que o Mank era um roteirista experiente, com passagens por grandes estúdios, uma trajetória de mais de 80 filmes, também era amigo, pelo menos assim, ex-amigo, né, do Hearst, e conhecia o universo retratado em Cidadão Kane como pouquíssimas pessoas. Tinha formação de jornalista, isso de certa forma influenciou, ainda que indiretamente, a estrutura do roteiro, e trouxe para a obra uma combinação rara de sátira, de leveza, de inteligência e principalmente de crítica social. Cidadão Kane, obviamente, é um retrato da época. Mostrou o nascimento da imprensa popular, o envolvimento midiático nas guerras, o sensacionalismo, acho que tudo começou ali, a manipulação do discurso político, o culto à celebridade, né? A gente vive tão claramente isso hoje. A frase do cinejornal, né, lá do início do filme, resume muito bem essa coisa toda. Ela fala assim, de 1895 a 1941 ele cobriu todos esses anos. Muitos deles ele foi. Isso é forte, né?
é aquela história, mais do que contar a história de um homem, esse filme conta como uma era foi construída e como ela moldou o olhar do século XX pelos olhos desse homem, né? Cidadão Kane, ele começa idealista, quer lutar pelos pobres, quer publicar verdades, mas logo ele se entrega à vaidade, ao controle, ao ego, ou seja, aquela história do, né, todo homem tem seu preço, vista da maneira mais crua possível. Ele constrói castelos, mas ele se isola. Ele constrói fama, mas ele perde as pessoas. Ele tenta moldar os outros, inclusive a amante dele, né, a Susan, mas não dá, entendeu? Porque ele quer que todas essas pessoas, todas as situações e tal, caibam nos planos dele. E a coisa não é assim que funciona na vida real. Só que, assim, uma coisa que fica bem clara e que pesa bastante nesse filme é que fica provado para ele que o afeto não se compra. E aí, com isso, o Kane ele se torna solitário, ele se torna um homem amargurado, cercado de obras de arte, mas absolutamente sozinho. Tudo que ele realmente queria era algo que ele tinha perdido muito tempo antes e não se deu conta, ele acabou não percebendo. Cidadão Kane sugere que a gente não é o que a gente deixa, a gente é exatamente o que os outros lembram. E essas lembranças elas são imprecisas, elas são parciais, elas são contraditórias. O homem, Kane, ele é reconstruído pelas versões que os outros projetam. E no fim, só resta o silêncio mesmo. E uma pergunta, quem foi de fato o Charles Foster Kane? Talvez nem ele soubesse. Eu tenho quase certeza que ele também não sabia. Mas daí você vai me perguntar, mas Lud, por que a gente tem que assistir em 2025 um clássico como Cidadão Kane? Essa pergunta é inevitável. Um filme feito há mais de 80 anos, por que a gente vai se debruçar sobre uma obra em preto e branco que muitos consideram lenta, difícil, densa? A resposta não está só na técnica, sabe, galera? Está no tema. O Charles Foster Kane é um espelho do nosso tempo, é um homem que alcança tudo, poder, dinheiro, fama, e termina sozinho, murmurando a palavra que simboliza a infância perdida, Rosebud. A história do Kane é, acima de tudo, uma reflexão sobre a solidão, sobre o ego, sobre a vaidade, o medo do silêncio. O Kane não suportava a própria companhia, ele precisava estar cercado de gente, de objetos, de conquistas, só que nenhuma delas foi capaz de preencher o vazio que ele carregava desde pequeno, desde menino, quando ele foi arrancado de casa e levado para um mundo de luxo, de expectativas e tal. Ele viajou o mundo inteiro, comandou jornais, como a gente já falou, construiu o palácio, né, o Xanadu, que mais parecia uma prisão dourada, teve esposas, teve amantes, teve aliados, mas não teve paz. A verdadeira tragédia que ele viveu foi ter substituído o afeto pela admiração, o amor pelo controle e a alma pelo status, sabe? Assistir Cidadão Kane hoje é um exercício de introspecção, é olhar para dentro, é se perguntar o que eu estou tentando conquistar. O que eu deixei para trás, né, nessa busca, né, pelo que eu queria, pelo meu sonho? O que mais me define? E também é uma crítica super atual à sociedade da imagem, né, da manipulação da informação, do culto à personalidade. A gente também está vendo isso assim com toda a clareza do mundo. O Kane moldava a opinião pública com os jornais dele exatamente como hoje, né, que a gente tem redes sociais, tem algoritmos, tem influencers, ou seja, a lógica acabou que não mudou tanto assim. Mudou o tempo, a lógica permanece a mesma. Logo na abertura do filme, a gente ouviu uma frase dita por um dos investigadores que dizia assim: acho que nenhuma palavra pode explicar a vida de um homem. Isso por causa da bendita e única palavra, Rosebud, né? A grande ironia é que ninguém no filme descobre o que é Rosebud, só o público. E isso transforma o espectador em cúmplice, sabe, daquele mistério todo, daquela dor toda que aquele personagem sentiu. Porque a gente entende que o Rosebud era o símbolo daquilo que foi tirado, da infância, da simplicidade, do lugar onde tudo fazia sentido. E essa revelação silenciosa, supervisual, diz mais sobre o Kane do que qualquer depoimento. E eu me arrisco em dizer que isso é mais do que um recurso de roteiro, é uma declaração artística. Só o público pode ver o que é invisível para os personagens. Só o que o espectador conhece daquele fragmento ali íntimo da alma do Kane é que justifica o porquê que o Rosebud é tudo que foi perdido. É a infância que foi arrancada, é o afeto que não foi vivido, o tempo em que era possível ser inteiro e não foi. Talvez Rosebud fosse alguma coisa que ele queria, alguma coisa que ele perdeu. Essa frase foi dita pelo próprio repórter, né, pelo Thompson,
que tentou decifrar o último sussurro do Kane. O filme mostra pra gente, mas ele não explica. E é aí que começa toda a beleza do Cidadão Kane. A sequência final, ela revela que o Rosebud era o nome de um trenó, aquele da infância do Kane, tirado dele quando ele foi enviado para longe da família, e é a metáfora perfeita da perda da inocência. Ele representa a segurança, o afeto, um tempo em que ele ainda era só o pequeno Charlie, sabe, antes de se tornar aquele império todo, mas o filme não fecha com uma moral, ele não oferece a resposta, porque a resposta é o processo. Cidadão Kane é estudo obrigatório em escolas de cinema, mas mais do que técnica, ele é cinema com alma, com personalidade, ele é cinema com coração, ele é um cinema pulsante. E no Brasil ele acabou encontrando eco em obras como Chateau, o Rei do Brasil, por exemplo, que fala sobre a vida do Assis Chateaubriand. Cada geração encontra um novo motivo para ver e para rever também o Cidadão Kane. Cada geração redescobre o filme com novos olhos e ele continua dizendo alguma coisa que é sempre nova. São imagens que dizem mais do que 1000 palavras, sabe? E que transformam o espectador em cúmplice. Mais do que uma biografia fictícia, Cidadão Kane é uma radiografia do poder, do surgimento da mídia de massas, do jornalismo como espetáculo, do culto à personalidade, da mistura perigosíssima entre política, dinheiro, vaidade, porque por trás daquele magnata está um homem que perdeu o essencial. O Kane ele começa como idealista, mas a sede por controle acaba afastando ele das pessoas que ele amava. Ele tentou comprar afeto, modelar relações, moldar o mundo, mas ele não conseguiu preencher o vazio que ele carregava e no fim sobrou só ele. E aquele castelo, né, repleto de objetos, de artes e tal, mas sem nenhum significado. Cidadão Kane ele mostra pra gente que ninguém é plenamente conhecido. A gente é aquilo que os outros falam de nós e que vão lembrar de nós. E as memórias são distorcidas, elas são afetivas, elas são incompletas. O Charles Foster Kane é um homem que foi reconstruído várias vezes e por várias vozes. Nenhuma delas foi suficiente e nunca vai ser. Mas juntas elas criam um retrato, ainda que fragmentado, e profundamente humano desse cara. Cidadão Kane, ele é mais do que um marco, ele é uma bússola para o cinema que viria depois. Influenciou diretores como Stanley Kubrick, como Martin Scorsese, como Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Christopher Nolan, inspirou estruturas narrativas, inovações visuais e uma nova forma de pensar e de fazer o cinema como arte. Só que aqui vai uma advertência, Cidadão Kane ele não entrega respostas fáceis, não vai atrás disso que você não vai achar. Ele sabe que a vida como arte, ela não se resolve com um único gesto, mas ela nos mostra várias pistas, se a gente seguir, beleza. E se você curtiu essa análise, me faz aquele carinho, o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e eu continuo te prometendo aquilo. A gente vai se ver no próximo set. Corta!